Em maio, a tertúlia do Clube de Filosofia Al-Mutamid contou com a presença de um numeroso grupo de visitantes da Universidade Federal da Paraíba, Brasil. A participar no primeiro Congresso de Ciência das Religiões da Universidade Lusófona, o grupo fez uma visita guiada à mesquita, ouvindo as explicações do Sheikh David Munir sobre este local de oração, os pilares do Islão e os diversos aspectos da vida dos crentes muçulmanos. O que é que eu percebi aqui? Eu percebi uma comunidade moderna, uma comunidade atual, uma comunidade atuante, uma comunidade que se comunica bem com a sociedade, uma comunidade de pessoas que estão bem informadas, uma comunidade principalmente de mulheres bem informadas e bastante harmônica. Não vi absolutamente o estigma que a mídia representa. Então, que muitas visitas dessas ocorram, que imagens como essa sejam levadas a cabo para muitas pessoas e que as pessoas tenham chance de conhecer isso. A nossa impressão com a chegada do islamismo recentemente na nossa região, praticamente não existia no Nordeste do Brasil, especialmente no Nordeste Oriental, é que se trata de uma religião de paz, uma religião de extrema fraternidade, que conduz as pessoas a um estado de amor muito grande e por isso cresce muito rapidamente. O islamismo no Brasil, em 10 anos, dobrou de tamanho. Na tertúlia de maio, que se seguiu à visita, falou-se dos desafios que se colocam à liberdade religiosa nos espaços lusófonos e às relações entre as religiões e os Estados nestes países. O conjunto das confissões religiosas varia muito. Na costa oriental da África, em Moçambique designadamente, há não direi uma preponderância, mas uma comunidade islâmica muito poderosa, ao contrário da costa ocidental, em que há cristãos que, naturalmente, mercê da presença portuguesa e não só, mas também um conjunto de religiões locais, animistas e naturalmente, a penetração de muita das religiões evangélicas, o que se também deu na outra costa. As outras, Cabo Verde e São Tomé, são mais cristãs, penso eu, sobretudo Cabo Verde, tem uma ligação, sempre teve uma ligação maior à Igreja Católica e ao cristianismo. O Brasil é um mundo, é um dos maiores países cristãos do mundo, mas é ao mesmo tempo, tem sido nos últimos anos, um espaço de expansão de confissões religiosas, sobretudo derivadas de várias confissões do norte da América, e, portanto, é um mundo de religiões e confissões. Do ponto de vista constitucional, penso que as semelhanças são evidentes. Nós temos várias constituições que têm muito em comum, até se pode dizer que há um direito constitucional lusófono, ou de língua portuguesa, ou um direito constitucional de matriz lusófona, com várias vagas. Claro, a primeira vaga foi a Constituição Portuguesa de 76, depois a segunda vaga a brasileira, de 88, depois a terceira vaga as africanas dos Palopes na Segunda República, portanto não da primeira, na altura da independência, porque muito ligadas a uma inspiração soviética, de constitucionalismo soviético, mas a Segunda República já depois da queda do Muro de Berlim e também por isso muito inspirada na portuguesa, porque em 75, na Primeira República dos Palopes, ainda não havia Constituição portuguesa, só foi aprovada um ano depois, em 76. E depois uma quarta vaga, a Constituição de Timor-Leste, de 2002, e enfim, depois outras questões particulares, a questão de Macau, que é um território, não é um país, mas tem realmente uma forte inspiração jurídica portuguesa. E agora, como sabem, a CPLP ainda tem mais um novo membro, que é a Guiné Equatorial. Há países em que há uma lei parecida com a portuguesa, a tal Lei da Liberdade Religiosa, a Lei 16 de 2001. É o caso, por exemplo, de Cabo Verde. É o caso de Angola, uma lei mais recente, um pouco mais limitada no seu alcance, mas de inspiração também. O caso de Timor-Leste, embora uma lei especificamente para a Igreja Católica, devido à importância da Igreja Católica no desenvolvimento e na libertação de Timor-Leste. E, por acaso, Macau também tem uma lei curiosa, antiga, de liberdade religiosa. Mas os outros países não têm. Moçambique não tem, a Guiné-Bissau não tem, São Tomé e Príncipe não tem e o Brasil também não tem.
No Brasil, por exemplo, há debate sobre a convivência religiosa, mas há também oposição a este diálogo. No Brasil, nós tivemos um momento muito bom para a Política Nacional da Diversidade Religiosa há 5 anos atrás. Nos últimos 2 anos, houve um refluxo no debate, houve uma redução no debate, porque nós temos no país 2 grandes bancadas políticas que são de base cristã, uma evangélica, a outra católica, e que pressionam o governo nacional no sentido de evitar o debate da diversidade religiosa. Eu, pessoalmente, meu grupo de estudos, o grupo Vida Ilícita e Religiões, que atua dentro da Universidade Federal da Paraíba, é um grupo de diversidade religiosa e estudos do imaginário. Nós consideramos que o que acontece hoje na Europa é uma redução drástica da mídia em relação à comunidade islâmica, como se a comunidade islâmica fosse apenas essa minoria que se deixa levar pelo terrorismo. Então é preciso criar novas formas de comunicação e criar para a mídia um sistema de proteção aos valores religiosos, aos símbolos religiosos e às próprias comunidades. Esse programa, por exemplo, é essencial. Mas é apenas um, é preciso que isso esteja em toda a mídia. Não devemos confundir religião e pertença a confissões religiosas com problemas de poder político. E até agora, que eu tenha notado, por exemplo, em Moçambique, que eu conheço melhor, há várias pessoas que têm ocupado lugares predominantes, de grande proeminência, no aparelho político moçambicano, tem várias confissões religiosas e não creio que isso tenha tido uma influência em Moçambique, e ainda bem. Portanto, esses espaços de lusofonia têm, de certo modo, mantido uma separação entre Estado e Igreja, Estado e Igrejas, de um modo geral, que é positivo, que é mesmo fundamental para um desenvolvimento de sociedades democráticas que se estão a desenvolver na África lusófona e que em Portugal estão, naturalmente, atingiram a maioridade, sobretudo desde a Constituição de 76. Em Portugal, a Lei da Liberdade Religiosa diferencia as religiões conforme o seu estatuto, valorizando as que estão em Portugal há mais de 30 anos, sendo por isso consideradas radicadas. A questão não tem, porém, levantado controvérsia.